Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar início a uma nova videoaula com um novo conteúdo para estudo de vocês nesse período. Vamos lá para a nossa videoaula. Hoje a nossa aula será sobre misturas e suas propriedades. Então, para iniciar, nós precisamos compreender que a maioria dos materiais que existem na natureza aparecem sob a forma de misturas de duas ou mais substâncias. Então, nós podemos perceber isso, por exemplo, quando a gente cita exemplos da água, do mar, quando a gente cita exemplos da areia, quando a gente cita exemplos do ar. Existem nesses materiais, né, diversas substâncias misturadas na sua composição. Então, iniciamos também ainda indagando o que é uma mistura. O que pode ser uma mistura? Vamos pensar um pouquinho. Uma mistura é simplesmente o que nós chamamos de junção de duas ou mais substâncias diferentes. Então, quando nós colocamos duas ou mais substâncias diferentes, nós temos uma mistura. Essa mistura, ela pode acontecer de diversas formas, com diversos elementos, como eu falei anteriormente, por meio de diversas substâncias diferentes. Então, coloquei aqui o exemplo feijão, arroz. Nós pegarmos grãos de feijão com grãos de arroz, colocarmos juntos, nós temos uma mistura. Além disso, essas misturas, elas podem acontecer utilizando diversos componentes, como, por exemplo, componentes no seu estado sólido, no seu estado líquido ou no seu estado gasoso. Quando nós pegamos grãos de feijão com grãos de arroz, nós temos componentes no estado sólido, né? Grão de feijão com grão do arroz. Então, os componentes eles podem ser sólido, líquido ou gasoso. E dessas misturas, elas acontecem de formas diferentes. Existem aquelas misturas que nós conseguimos identificar todos os componentes que tem nela, e existem aquelas misturas que nós não conseguimos identificar todas as substâncias que estão ali. Então, quando nós conseguimos identificar todas as substâncias que estão na mistura, nós temos o que chamamos de mistura heterogênea. Nós conseguimos ver todos os elementos que fazem parte dessa mistura. Mistura heterogênea. Quando nós misturamos as substâncias e nós não conseguimos perceber todos os elementos que estão naquela substância, naquela mistura, nós temos então mistura homogênea. Nós não conseguimos ver a olho nu quais são os elementos que estão nessa mistura. Então, a diferença entre mistura homogênea e heterogênea é basicamente essa. Homogênea, nós não conseguimos identificar todos os elementos que estão presentes nessa mistura. Heterogênea, nós conseguimos identificar os elementos presentes, os componentes presentes nessa mistura. Então, temos aqui um exemplo ilustrativo, né? Primeiro exemplo, nós temos mistura heterogênea. Então, representativamente, nós temos ali um elemento representado pela cor verde, outro elemento representado pela cor amarela. Então, dá para perceber que nós conseguimos, nessa mistura, identificar, logo olhando, quais são os dois elementos. Eles estão separados, né? Nós conseguimos ver os elementos verdes e os elementos amarelos nessa mistura. Contrário a isso, nós temos a mistura homogênea. Nessa mistura homogênea, nós temos, então, substâncias, elementos vermelhos e elementos azuis. Ao fazer essa mistura, nós não conseguimos identificar aqui esses elementos. Nós não conseguimos verificar a olho nu os elementos que estão presentes nessa mistura. Então, heterogêneo, nós percebemos os dois elementos,
homogêneo, nós não percebemos esses elementos dentro dessa mistura, nessa mistura. Então, um pouquinho mais claro, misturas homogêneas são aquelas que nós conseguimos perceber a olho nu, né? Elas têm um aspecto uniforme. Coloquei aqui a representação de água sendo colocado sal nessa água. Ela vai ter uma mistura uniforme, vai ter um aspecto uniforme, ou seja, nós não conseguiremos verificar a presença do sal ao ser misturado com essa água, e elas são chamadas de soluções, ou seja, também nisso elas não vão poder ser separadas apenas por métodos físicos. A gente não tem como pegar a água e separar a água e o sal exclusivamente, dependendo exclusivamente das nossas mãos, por exemplo. Nós precisamos de alguns, como é que eu posso dizer, de algumas técnicas, né, de alguns procedimentos especializados para conseguir fazer essa separação. Já as misturas heterogêneas são aquelas que nós conseguimos ver os elementos e, como por exemplo, água e o óleo, água com a areia, gelo com a água, o gelo no seu estado sólido, certo? A pedrinha de gelo, granito, água e ferro, que nós podemos fazer essa separação, por exemplo, utilizando o ímã, fazendo a separação da água com o ferro, por exemplo, com raspinhas de ferro, né? E o sal, quando ele não está dissolvido na água, nós conseguimos fazer essa separação e ver também. Então, por exemplo, os componentes da mistura heterogênea aparecem na sua maior parte em diferentes estados físicos da água e podem ser separados por métodos físicos, ou seja, eles podem aparecer em estados físicos. Não quer dizer que em todos os casos. Tem casos que eles aparecem em determinados estados físicos, outros casos não. Um exemplo que aparece em estados físicos diferentes, por exemplo, quando as pessoas fazem café. Ao coar o café, nós estamos separando o pó do café, que é estado sólido, com o líquido, com a água, que é estado líquido. Então, nós temos aí dois estados físicos diferentes. O estado sólido, o pó do café, e a água, o estado líquido, certo? Aqui temos um exemplo do óleo com a água, novamente, que fazem parte dessa mistura, né? Aonde nós conseguimos perceber a olho nu essa mistura, né? Eles não têm um aspecto uniforme, né? Nós conseguimos ver claramente o óleo, conseguimos ver claramente a água aqui. E aí, pessoal, então agora nós terminamos mais um vídeo aula e para vocês um ótimo estudo.